Olá, mulheres maravilhosas aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho, vim fazer uma reflexão. Eu estava bem triste esses dias, que eu estava pensando em algumas coisas da minha vida, né? Como vocês sabem, eu criei esse canal justamente para ajudar outras mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que têm depressão, que estão passando por um momento de ansiedade e que, né, às vezes estão aí cabisbaixas, né, sem ter alguém para conversar. E esse canal, ele tem me ajudado bastante, né? Eu terminei já a série de vídeos onde eu falo para vocês sobre o meu casamento narcisista, né? Tudo que eu passei até aqui e contando um pouco de como eu fiquei dessa forma que estou agora, né? Eu costumo sempre falar, não é a minha depressão, né? Eu não tenho depressão, eu estou com depressão, né? Porque se a gente fala eu tenho depressão, a gente está cada vez mais se agarrando nela. Nós estamos cada vez mais falando para a depressão, preciso de você aqui comigo, fica aqui, não vai embora. E quando eu digo eu estou com depressão, é uma coisa que a qualquer momento eu posso tirar de mim, né? Só eu tentar melhorar. Eu sei que às vezes é muito difícil nessa questão de tentar melhorar. Tem muitas pessoas que acham que depressão é frescura, é uma doença de rico, ela tá querendo chamar atenção, e não é bem por aí, né? A depressão é uma doença, ela causa danos irreparáveis na vida da pessoa e precisa ser tratada e acolhida, né? A pessoa que está com a depressão, ela tem que ser acolhida, porque muitas vezes, né, muitas dessas pessoas não aguentam o tranco. Eu estava bem triste esses dias, simplesmente pelo fato de eu lembrar a mulher que eu era e a mulher que eu sou hoje, né? Ou que eu estou, eu vou mudar, né? Nós estamos aqui para tentar uma mudança. É, Esses dias eu estava pensando, né? A minha casa tá uma bagunça, gente. Uma bagunça. E muitas vezes eu fico super chateada porque eu penso, nossa, eu gosto tanto da minha casa. A minha casa é meu refúgio, é meu lar, é para onde eu gosto de voltar e ela tá tão bagunçada. Ela tá tão triste, né? E às vezes ela fica tão suja porque eu não tenho coragem de fazer as coisas, porque às vezes eu amanheço com uma tristeza profunda, sem vontade de fazer nada, sem vontade de existir. E eu estava fazendo uma reflexão, gente, de que tudo que é externo está representando o que está internamente. Quando a nossa cabeça está uma bagunça, né, uma bagunça interna, né, aquele barulho que a nossa cabeça faz quando nós estamos passando por esse processo da depressão e da ansiedade, às vezes a gente não mostra para as pessoas, às vezes a gente coloca um sorrisinho falso no rosto, né, com medo de julgamentos, né, com medo de nos julgarem. Então nós colocamos um sorrisinho falso no rosto, não tá tudo bem, porque a gente não tem uma rede de apoio. E lá dentro da nossa cabeça, só Deus sabe o que está acontecendo, né? É medo das coisas que estão para acontecer, né? A preocupação, né? Preocupação nada mais é que uma pré-ocupação. Você está se ocupando com uma coisa que nem aconteceu ainda, mas ali dentro de você parece que aquela coisa já aconteceu, né? Por exemplo, eu tenho os meus aluguéis para pagar, eu moro de aluguel e tenho estúdio de polidense, né? No outro canal que eu tenho, todo mundo já sabe dessa minha história. E se eu pago um aluguel hoje, hoje mesmo eu já estou preocupada com o aluguel do mês que vem. Ele nem chegou ainda, mas a minha cabeça está ali se martirizando. Meu Deus, como que eu vou fazer? Meu Deus, e se der algum problema? Meu Deus, e se eu não conseguir, né? Eu trabalho com números, né? Nós temos o estúdio polidense, minha filha e eu, e muitas das vezes as minhas alunas saem por motivos diversos, né? Saem do estúdio, largam as aulas e às vezes tem os rombos, né? Às vezes acontece. E eu já passei tantas vezes por isso que eu sempre fico com a preocupação na minha cabeça. Aí, se não der para mês que vem pagar os dois aluguéis, o aluguel de casa e o aluguel do estúdio. Ah, se no mês que vem eu não conseguir o dinheiro para pagar água, luz, telefone, internet. Ah, se eu não tiver dinheiro para suprir a minha casa, né? Os meus filhos, alimentação e tudo mais. Então, a minha cabeça, né, às vezes até falo com a minha filha, né? Às vezes eu fico triste porque a minha filha, às vezes ela reclama de alguma coisa para mim e eu falo só falo para ela, Celina, não fala nada para mim agora.
né? Deixa isso para depois a gente conversa. Por que eu faço isso? Porque dentro da minha cabeça já tem 1 milhão de coisas. Eu já pensei até fazer besteira da minha própria vida, justamente por causa desses barulhos internos. E eu sempre penso, primeiro, né, em Deus, que eu sei que Deus não se agradaria disso, né? Você não tem direito nenhum de fazer coisa errada com a sua vida. Só quem tem direito de dar e tomar é Ele, né, Deus. E depois eu penso na minha mãe, que já é uma senhora de idade, né, na tristeza que ela teria, e nos meus filhos, né, principalmente o pequenininho, como ele faria, né, como que ele lidaria com essas coisas, né. Então, mas já passou, gente, pela minha cabeça de fazer besteira. E às vezes, quando isso passa pela minha cabeça, eu só entro no quarto e fico quieta. E peço perdão a Deus e peço para Ele me orientar. Mas todos os dias nós matamos um leão, né? E todos aqueles barulhos que ficam ali na nossa cabeça nos impedem de muitas coisas, né? E eu estava refletindo e falei, a minha casa ela só está refletindo o que está dentro de mim. Toda aquela bagunça, as coisas fora do lugar, as coisas quebradas, as coisas sujas. Então só está refletindo as coisas que estão dentro. A casa desarrumada, a casa bagunçada, roupa por lavar, né? Louças para lavar, tudo fora do lugar. E se você parar para analisar, não é que você é preguiçosa, não é que você é porca, não é que você é relaxada, você só está passando por uma fase difícil, por uma fase ruim. E se nessa fase ruim a gente se abraçar, já que nós não temos uma rede de apoio, e se nós tentássemos sermos nossas próprias psicólogas, né? Eu adotei uma prática de acolhimento, autoacolhimento, digamos assim, né? Que tem me ajudado bastante. O que seria esse autoacolhimento? Todos os dias eu pego um caderninho, que é o caderninho do como eu estou me sentindo agora. Eu vou mostrar para vocês. Ó, gente, esse caderninho aqui, ó, que eu comprei na Amazon. Quando eu vi esse caderno aqui, eu falei, gente, que lindo, né? Que lindo, vai dar até vontade, mais vontade de escrever ainda, né? Que tem essa capa florida dele, tá escrito assim, que a gente saiba florir. E é o que a gente precisa mesmo, né? Ó, tem capa e contracapa florida e as flores dentro, gente, olha que bonito. Não sei se vai dar para vocês verem direitinho. Tô olhando ali pela câmera, não sei se vai dar para ver. Mas as folhas dele, ó, são floridas também, são desenhadas. Aqui em cima tem a data. E ele é muito gostosinho de escrever nele, né? Com espiralzinho aqui do lado. Esse aqui tem 100 folhas, né? 100 páginas. E esse aqui é o meu caderninho de como eu estou me sentindo hoje. O que eu adotei, gente? Eu sempre coloco, eu abro o meu caderninho, coloco aqui a data, e aí eu começo a escrever, faço um título de vermelho, né? Como eu estou me sentindo hoje. E aí eu começo a escrever. Hoje eu me sinto tal. Hoje eu estou triste por isso. Hoje eu estou cansada. Hoje eu estou assim. Hoje eu estou assado. E eu coloco nesse papel todas as minhas preocupações, todas as minhas tristezas, as minhas angústias, que é como se fosse um psicólogo mesmo, né? Eu vou falando ali com o caderno. Eu escrevo no caderno como se eu realmente estivesse conversando com alguém, tá? Porque isso ajuda muito a gente exteriorizar aquele sentimento de tristeza que está dentro da gente naquele momento. Porque às vezes a gente não tem com quem conversar. E isso é muito ruim, porque você vai guardando tudo dentro de você e quando você menos espera, é aí que a bomba relógio estoura, né? Explode. Então a gente precisa pôr para fora. Eu fazia parte de uma filosofia de vida que chama Seichonoye, né? E na Seichonoye tem até que voltar, porque me fazia muito bem. Na Seichonoye nós acreditamos que quando a gente coloca as coisas no papel, né, com aquela intenção mesmo, né, aí eu tô com raiva hoje, vou escrever tudo no papel, vou passar tudo pro papel com raiva, com aquele mesmo sentimento, você tem que reviver o sentimento, colocar no papel e depois você tocar fogo naquele papel, fazendo uma oração de perdão, se perdoando em primeiro lugar, né,
E se você tem mágoa, tristeza com alguma outra pessoa, você também fazer uma oração de perdão para essa pessoa, você se torna mais leve, né? E fazendo isso todos os dias, gente, né? Esse hábito que eu peguei de escrever sempre no caderninho, tem mostrado para mim como eu posso me livrar dessas coisas, né? Coloco para fora e depois que eu coloco tudo no papel, eu começo a pensar, mas e se eu tentasse aos pouquinhos, né? Fazer uma coisinha ou outra? Porque quando você limpa o externo, você também está limpando o interno, tá? Nós temos uma prática também, que é a prática da gratidão, que a gente ia limpando o local, e enquanto a gente ia fazendo aquela limpeza, a gente ia agradecendo. Obrigada a Deus por isso, obrigada a Deus por aquilo, sabe? Obrigada a Deus porque hoje eu tenho que comer. Obrigada a Deus porque hoje eu estou com saúde. Obrigada a Deus pela minha família. Obrigada a Deus pela minha casa. E aí, conforme você vai fazendo essa limpeza e vai praticando a gratidão, agradecendo a Deus pelas coisas que você tem hoje, não olhando para as coisas que você não tem, mas para as coisas que você tem hoje, sua família está com você, você acordou, né? Os seus filhos abriram os olhos, graças a Deus, que bênção. Eles foram para a escola, né? Você tem o que dá para eles comerem hoje. E mesmo que você não tenha, agradece do mesmo jeito. Pede ajuda se você precisar. Não fica sozinha, né? Não fica sozinho. Você precisa de uma rede de apoio. Se não tem, tenta, né? Aos pouquinhos ir se livrando desses sentimentos ruins. Mas procura ajuda de alguma forma. A gente sempre tem alguém que pode conversar com a gente, né? E aí a gente vai vendo que toda aquela desordem, aos poucos, vai tomando forma de organização, tá? Eu já percebi várias vezes que quando a minha casa está bagunçada, eu fico muito mais deprimida, porque eu me cobro demais, porque eu acho que eu sou incapaz, porque eu acho que eu tô relaxada, porque eu fico pensando o que as pessoas vão achar de mim se elas chegarem na minha casa agora. Minha casa tá de pernas pro ar. O que elas vão achar de mim? Que eu sou preguiçosa, que eu sou porca, que eu sou desleixada, que eu sou uma mulher folgada. E aquilo só atrapalha. Quando a gente começa aos pouquinhos, começa mesmo sem vontade, começa a fazer uma coisinha de cada vez. Eu comecei também a colocar em prática uma técnica dos 5 minutos, né? Em 5 minutos eu faço uma coisinha. Eu tô aqui na minha mesinha agora, ela tá bem organizada, por sinal, né? Ela tava bagunçada. Ontem eu tava mexendo aqui, tava tudo bagunçado. Não sei se dá para vocês perceberem daí, mas a minha mesinha, hoje ela tá toda bonitinha. Ela tá bem organizada. Por quê? Porque eu adotei para minha vida a técnica dos 5 minutos. Em 5 minutos, o que eu consigo fazer? Em 5 minutos, eu tirei as coisas da mesa, né? Não são muitas coisas. Eu tenho poucas coisas aqui. Eu tenho a mesinha do meu computador, os teclados, o mouse, uns livros e o meu notebook. Então, eu peguei aqueles 5 minutos, tirei as coisas, passei um paninho e organizei tudo no lugar. Tudo que estava fora do lugar, eu organizei. Eu tenho aqui na minha mesinha um copo que eu deixo com água, né? Para eu ir me hidratando enquanto eu vou falando com vocês, enquanto eu vou trabalhando. Tem um purificadorzinho de ar, tá aqui do lado. Tem os meus livros, né? Um livro, um caderno, né? Esse livro aqui eu tô começando a ler também para aproveitar e aprender um pouco, né? Para as dívidas também não deixarem a gente louca, né? Deixo o meu caderninho de como eu estou me sentindo hoje. E aí tem a mesinha, um notebook, uma calculadora, né? Uma coisinha ou outra, meu copinho de café. Então não são muitas coisas, né? Então eu começo por aqui, os 5 minutos. O que eu posso fazer em 5 minutos? Dá para eu limpar a minha mesa? Dá para eu organizar a minha mesa? Dá. Então, bora, vou lá organizar a minha mesa. São 5 minutos que você começa e depois que você percebe que você já deu uma ajeitada ali, quando você menos espera, passaram os seus 5 minutos e você organizou a mesa inteira. O que era para ser somente aqui, nessa parte aqui, né, que a gente usa mais para digitar e coisa e tal,
Quando você menos espera, você já limpou a prateleira, você já limpou a parte, né, do restante da sua mesa. E aí, quando você vai ver, vem aquele bem-estar tão grande, mas tão grande, que você quer aquilo todos os dias. Tá certo que você vai começar um dia meio tristinha, vai querer ficar na cama e tá tudo bem. Você não precisa se cobrar tanto assim. Mas quando você levantar, pensa nos 5 minutos. Vou fazer a técnica dos 5 minutos. O que eu posso arrumar em 5 minutos? Vou tirar a roupa do varal, né? Tem um monte de roupa no varal, já secou, já tá ali um tempo. Vou lá fora tirar a roupa do varal. Em 5 minutos você tira a roupa do varal e quando você menos espera, você já tá dobrando a roupa, né? Ah, eu vou varrer a cozinha. Em 5 minutos eu varro uma cozinha? Varro. Daqui a pouco você vai perceber que além de varrer o chão da cozinha, você também lavou a louça, né? Então tenta começar aos pouquinhos assim. Se acolhe com carinho, se acolhe com cuidado, com zelo, tá? Você não precisa olhar para sua casa com tristeza e falar, nossa, eu sou uma incapaz, eu sou uma inútil. Não faz isso. Fala, eu estou triste hoje, mas eu vou começar a dar o primeiro passo. Porque quando a gente dá o primeiro passo, o segundo vem fácil, tá? Então, assim como eu quero essas melhorias para mim, eu quero para vocês também, tá? Então, vamos juntas tentando ajudar umas às outras. Deixa um comentário aqui para mim, né? Se você quiser conversar, coloca aqui embaixo, né? É legal que tem os comentários, então umas podem ajudar as outras. E vamos tentando aos pouquinhos nos erguer, né? Porque a gente precisa, a gente pode, a gente consegue, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, eu queria falar um pouquinho dos meus sentimentos para vocês, o que eu estou fazendo para tentar melhorar. E nos próximos vídeos eu vou mostrando algumas outras técnicas para vocês que têm me ajudado bastante, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu agradeço muito por vocês terem assistido o vídeo. Deixe um joinha para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações, para toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube informar para vocês, ok? É isso, um beijo, fiquem todas com Deus e até a próxima. Tchau.